Amigos colecionadores! Wakanda Forever! Forever! Isso aí, bem-vindos de volta. Estamos aqui para mais um episódio do MBMcast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E hoje para falar, né, do tema de Pantera Negra. Que bacana de tema, hein? Tema que tem bastante coisa pra gente falar e que muita coisa o pessoal não imagina, certo? É verdade. Tudo bem, doutor Helder? Tudo bem, Marol. Doutor Helder está aqui com a gente, como sempre, para nos ajudar aí, né? Não sei se você acertou alguma coisa de Pantera Negra no seu doutorado ou não? Você sabe que não, curiosamente não. É um personagem que tem uma super relevância histórica, sim, mas eu acho que ele ganhou novamente relevância com os filmes, claro, mesmo, e com o filme, claro, em particular, claro, né? O primeiro grande filme de um super-herói negro. Sim. Eu acho que... não, mas teve Blade, eu gosto muito do Blade. Mas veio depois, né? Como assim? Não, mas veio depois na criação do quadrinho, isso, mas o Blade veio antes no cinema, perfeito, né? Wesley Snipes no Wesley cinema. Eu gosto bastante. Mas eu tava me referindo aos quadrinhos. Então tá bom. Eu tava me referindo aos quadrinhos. Antes da gente começar, vamos dar aquele nosso famoso recadinho. Pessoal, obrigado aí por todo o carinho, por todo as sugestões, por todos os comentários. Eu queria pedir para todo mundo que ainda não nos segue, que comente, clique no botão de nos seguir nas redes sociais, no YouTube, na Spotify. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo diferenciado, divertido, cheio de figura. Isso, todas as terças-feiras a gente com um capítulo novo, um episódio novo para vocês. Isso aí. Tá bom? Muito bem. Doutor Helder, conta um pouquinho. Então, já que a gente entrou nessa questão aí da origem dos quadrinhos de Pantera Negra, me conta um pouquinho, quem é o Pantera Negra? Pantera Negra, criado por... Stan Lee e Jack Kirby. Kirby. Isso. Mas olha, que surpresa, né? Stan Lee e Jack Kirby. Tá entre os vamos chamar assim, os heróis clássicos da Marvel, porque ele foi criado em 66. Tá bom. Então é tudo mais ou menos na mesma época. Homem-Aranha, Hulk, Homem de Ferro e tal. Surgiu Pantera Negra. Tem a ver com aquela questão das diversidades americanas, a luta pelos direitos civis? Evidentemente que sim. Né? Ele apareceu em Fantastic Four, uma história do Quarteto Fantástico, número 52. Tá. E assim, a década de 60 lá nos Estados Unidos, ela realmente foi marcada por aquela coisa dos movimentos sociais, lutando contra a segregação racial. Martin Luther King, eu imaginei, de um lado, Malcolm X do outro lado. A gente viu muito isso com X-Men, já essa discussão da igualdade racial com X-Men. Sim. Mas aí, Mauro, o Stan Lee mesmo, que é o co-criador... Você tinha falado, ele não foi o primeiro negro, né? O primeiro super-herói. O primeiro super-herói. Foi o primeiro. Tá bom. É legal porque, olha só, ele estreou antes de outros super-heróis, o próprio Blade, afro-americano. O Blade veio depois. Falcão foi em 1969. O Luke Cage, eu adoro o Luke Cage, né? O herói de aluguel. Foi em 72. O Blade que você curte, 1973. E se a gente for para DC Comics, pega lá o John Stewart, né, o Lanterna Verde Negro. Foi em 1971. Sim. Então ele veio 10 anos antes de tudo isso. É isso aí. Então o Pantera Negra ele surgiu com essa vontade do Stan Lee realmente em criar uma representatividade de um super-herói, né, negro nos quadrinhos, tendo em vista que até aquele momento, dentro do universo de super-heróis, você tinha pessoas predominantemente brancas. Claro. Né? Você tinha a questão do feminino, da heroína, mas você não tinha a questão da raça. Da raça. Entrou aí da raça negra. E é interessante que na preparação desse episódio, o Stan Lee, alguns episódio
Do personagem, você tá dizendo? Na preparação desse episódio. Tá. Na preparação desse episódio. Na pesquisa. Ah, entendi. Na pesquisa para esse episódio, alguns alegam que o Stan Lee ele se baseou até na criação do Pantera Negra e na atribuição do nome Pantera Negra ao partido político nos Estados Unidos dos Panteras Negras, que surgiu também na toada desse movimento por direitos civis. Só que tem um detalhe. Eu não lembro, tinha aquela questão do punho. Exatamente. Eu não lembro qual Olimpíada que foi a questão do punho, lembra? Que eles fizeram? Exatamente. Era diferença ao partido do Pantera Negra. Exatamente. Dos Panteras Negras. Só que o Stan Lee, ele já desmentiu isso algumas vezes. Ele falou, até porque o Partido dos Panteras Negras ele foi criado depois. Sim. E é um personagem africano, né? Ele não é um personagem americano. Exatamente. Tipo, podia ter feito um personagem americano e não foi o caso. Segundo o Stan Lee, de novo, ele se inspirou na literatura pulp, das histórias lá de aventura e tal, e principalmente uma história de um pulp de aventura que tinha uma Pantera Negra como ajudante lá de um herói. Tá. Então, ele meio que pegou esse... Era do... Eu não sei, eu acho que não era o Fantasma. Não era o Fantasma? Eu imaginei... Então, mas o Fantasma eu acho que era um tigre, não era uma pantera. Tá. Né? Não me lembro. Mas assim, a fonte é essa, da literatura pulp, ele não chegou a especificar, e aí ele criou, né, o Pantera Negra e toda essa mitologia em torno do personagem, que é aquela questão dele ser um rei, né? A questão de que o Pantera Negra é um título real, mas ao mesmo tempo é um rei que tem o privilégio de você pegar os poderes ter os poderes do isso aí. Né? Isso foi bem muito bem explorado no filme, não foi? No Guerra Civil, isso. Foi muito bem explorado. O Guerra Civil, por sinal, abrindo um parênteses rapidinho aqui, eu acho um filme bastante mediano. Você acha? Eu acho. Eu acho mediano, assim. Teremos problemas, então, na discussão mais pra frente. Não, mas no sentido de que, em contraste com os quadrinhos, a Guerra Civil nos quadrinhos... Eu concordo. Mobilizou claro. uma diversidade enorme de heróis. Claro. E convenhamos, no filme, a Guerra Civil... é aquela luta, basicamente, que acontece no aeroporto. 6 contra 6, né? Então... Não, mas aí foi dentro de um... Tá, depois a gente vai entrar nesse ponto. Mas foi dentro dos heróis que você tinha disponível no momento que foi plano. Eu entendo isso. Mas o ponto que eu quero chegar é que... Tanto que botaram o Homem-Aranha, tiveram que trazer uma Homem-Aranha e tiveram que trazer o Pantera. Você concorda? Então, o mesmo filme é o início de 2 personagens. Sim, e esse era o ponto que eu queria chegar. Que esse filme, apesar de eu julgar ele como mediano, ele é, assim, acima da média, ele cresce em temática quando você é introduzido ao Pantera Negra, né? Sim. E aí a interpretação, a gente fala dele mais pra frente, a interpretação do Chadwick Boseman, ela é soberba. Foi uma perda irreparável. Entendeu? O Chris Evans é o Capitão América, né? Tony Stark é o Homem de Ferro. É isso aí. O Chris Hemsworth, o Thor. E ele é indiscutivelmente o Pantera Negra. Pantera Negra. É indissociável. Tá bom. E ele traz essa nobreza, porque ele traz uma postura real de nobreza. Aqui, já que estávamos falando dele, olha aqui. Ó. É isso aí, vai lá. Aqui, já vamos falar dele aqui. Já que fala dele, que é legal. Essa aqui, a gente trouxe algumas peças de Pantera Negra para justamente falar do filme. E aí, da parte de um sexto, a gente trouxe a segunda versão lançada pela Hot Toys, que é essa daqui, que vem inclusive com essa base com torres que geram luz negra. Óbvio que a gente tem muita iluminação aqui, mas a ideia é que é o seguinte, esse uniforme ele é reflexivo, então quando você joga a luz negra, dá aquele efeito dele estar absorvendo energia cinética para dar um golpe com mais força.
É uma peça lindíssima. Vamos aproximar. Quantas versões do Pantera Negra surgiram? Figuras da Hot Toys, Mauro? Da Hot Toys. Então, aí você considera os outros dois aqui? Não, só o Pantera. Do Pantera. Não, do São Pantera. 3. São 3 versões? São 3 versões. Essa é do filme. Essa é do filme solo dele. Do filme solo. Né? Já o segundo uniforme. Tá, para quem não tá vendo, né? Para quem só tá escutando. Então o Mauro tá mostrando aqui, né? Dando um close aí do uniforme do Pantera Negra, da Hot Toys. Bem articulado, ó, você consegue, né? Apesar de ele ser um uniforme emborrachado, você consegue mexer Sim. e fazer todas as poses que você bem entender. Vem com vários pares de mão, inclusive a garra, né? Clássica, Sim. certo? E esse material do uniforme, ele é um material assim bastante resistente. Não tem relatos de muitos problemas de desgaste. Não, zero. Né? De todas as peças que a gente vendeu do Pantera, nunca tivemos problema de... Muito legal. E aí que você está mostrando, Mauro, também, ó. Que você consegue, exatamente. Ó, vai lá. Aqui, ó. Você consegue trocar a head. Olha que bacana. Pela head do... Chadwick Boseman. Isso. Que é King T'Challa. T'Challa. Vamos botar o nome, né? T'Challa. Do Olha King aqui. T'Challa. Olha que perfeição, Mauro. Olha que escultura facial, gente. É muito expressivo. Então, Mauro, eu só queria fechar, tendo você apresentado aqui, eu só queria fechar falando que o Pantera Negra, né? O manto do Pantera Negra, que é passado de geração em geração, carrega em si esse lado da nobreza, porque ele é um rei, mas ao mesmo tempo ele tem um dever sagrado aí de proteger o Wakanda, o povo de Wakanda e o reino de Wakanda do mundo, né? E a Wakanda ainda é aquele reino escondido, né? Escondido. Ele não é uma nação rica dentro da África, certo? Exato. Legal. Né? E por sinal, eu acho que esse é um outro detalhe interessante da concepção do personagem. Eu acho que essa é uma das coisas mais legais da concepção do personagem pelo Stan Lee e pelo Kirby. É que eles tentaram fugir dos estereótipos. Né? Tanto que sim, se você pensa, um super-herói negro, né? Ele não é nada marginalizado, ele não é nada o reino é a parte da sociedade, mas ele sim, ele é um rei. Claro. Ele vem de uma sociedade tecnologicamente avançada, super avançada, muito mais avançada que outras nações. Então o Stan Lee falava que assim, eu queria causar esse impacto de ir contra aquilo que as pessoas provavelmente pensariam de um herói negro, né? Então, eles fugiram. Então, ele é rei, ele é nem bilionário, né, mano? Não, você me contou isso, cara. Eu não tinha noção disso. Trilhardário, pô. A fortuna dele tá estipulada em 90 trilhões por causa do vibrânio, né? É um metal raríssimo. 90, Bruce Wayne. Junta Bruce Wayne com o Tony Stark. Não é nada. Nada, zero. Não é nada. Mas além disso, além da fortuna, o que eu acho muito legal também é que assim, né? Dentro dessa ideia de quebrar estereótipos, o Stanley pensou, não, ele tem que ter poderes. Ele tem que ter poderes e habilidades que são, assim, únicos. Que caracteriza o personagem do herói, certo? Sim. A hora que ele absorve ali, a hora que ele se torna o Pantera Negra, então ele tem a característica dos superpoderes. Dos superpoderes, sem dúvida. Até porque no filme isso fica muito claro. Aquele ritual que tem, né, quando ele ingere aquela flor, né, que permite a ele estabelecer a conexão espiritual com os panteras, com os antepassados, quando ele entra em contato com a deusa, a Bast. Então, é daí que ele extrai o poder do Pantera Negra, o conhecimento do Pantera Negra, e ele tem então, poderes assim, sei lá, superlativos. O poder dele não é ser rico, né? Na verdade, ele tem super força, resistência, agilidade, reflexo, vigor físico,
Velocidade sobre-humana, a gente tava conversando disso. Pô, eu não sabia, era 70 km, corre a 70 km por hora. Corre 70 km, levanta até 7 toneladas de peso e tal. Tem um fator de cura acelerado. Então, isso eu não sabia. Eu também não sabia dele. Na verdade, assim, o Pantera eu nunca fui muito a fundo, né, no Pantera como herói, mesmo eu também época não. dos quadrinhos eu e tal. também não, sabia? Mas que, graças à aparição dele e a importância dele dentro do MCU, você cria um carisma fantástico em cima do personagem, né? Agora, olha só, fugindo dos estereótipos, né? Ele é um exímio caçador, Sim. Ele tem um intelecto genial. Sim. Ele fez uma faculdade, ele fez doutorado. Pantera Negra tem doutorado, segundo, né, os criadores, ele tem doutorado em física pela Universidade de Oxford. Pô, cara, é muito bacana. Né? Um exímio lutador, sim, artista marcial, tipo Batman, sim, domina todas as artes marciais, sim, poliglota, luta bem, mas ao mesmo tempo, se ele precisar dar uns tiros, ele dá, porque ele é um exímio atirador também. Isso a gente nunca viu no MCU, né? Nunca viu. Nunca vimos. Não, nunca vimos. Mas isso tem fundamento nos quadrinhos. Tá. Né? E é claro, né? Tem uma coisa que isso é explorado até no filme muito bem, a questão de por ele ser regente, dono de uma nação, ele tem imunidade diplomática também. Então eu acho que esses aspectos... Foi um personagem extremamente... Tá vendo? Isso muito interessante. Muito complexo. Muito. E cheio desses detalhes muito bem pensados, como sempre, né? O Stan Lee e o Jack Kirby olharam como tudo. E aí, isso é legal, porque foge, como você mesmo disse, de um estereótipo que você estava pensando, assim, do tipo do momento em que os Estados Unidos estavam passando dessa diversidade, né? E dessa luta por direitos iguais. Eu diria, Mauro, a minha impressão quando eu olho para tudo isso, eu diria que o Pantera Negra, ele com esses poderes, com essas habilidades, com o perfil que ele tem mesmo, do ponto de vista do arquétipo mesmo, ele é meio, não sei se você concorda comigo, ele é meio que um amálgama de todas essas coisas boas, ou de todos esses valores que são relacionados aos heróis. Porque, é claro... Mas de uma forma diferente, você concorda? Concordo. Porque, por exemplo, você pegar o Tony Stark, ele, é óbvio, ele é um cara poderoso. Sim. Tô dizendo do herói da armadura, tô dizendo como pessoa, pelo fato de ser rico, a influência dele em função da indústria de armas, etc. Sim. Mas você não tem um rei. Você não tem um governante que é um super-herói e que tem uma influência, como você falou, até pela questão, né, imunidade diplomática, enfim, a partir da tecnologia que ele fica naquelas de, olha, divido com a humanidade, eu não divido com a humanidade. Porque o Wakanda e o próprio Pantera Negra, eles que detêm o conhecimento de manipulação do vibrânio. Então esse é um dilema interessante. Até que ponto eu tenho que compartilhar com a humanidade, né, esse conhecimento? Claro. agora... Que é o que é tratado também no MCU, né? Que também é tratado no finalzinho do segundo filme. É maravilhoso até. Me lembrar dessa cena. Eles fogem. Quando eles estão nas Nações Unidas, né? E um dos membros, quando o T'Challa ele se apresenta e apresenta a nação de Wakanda para o mundo, eu acho que um dos membros lá da ONU que questiona o T'Challa do tipo, não, mas você é uma naçãozinha, sabe, ele até menospreza, né? Não, o que você tem a oferecer? Não era mais ou menos isso? Eu não lembro. E aí... Eu assisti várias vezes o Guerra Civil. Eu lembro da explosão, né? Porque aí mata o pai... Não, mas isso é no final. No final. É no pós-crédito. Tanto que é uma cena que mas no filme solo. É no filme solo. É no filme solo, isso? Então é no filme solo. Tanto que aí no finalzinho, a interpretação do Chadwick Boseman é tão brilhante assim, que ele só dá um sorriso,
meio de canto de boca, meio irônico, do tipo... Filhinho... Vai estudar. Filhinho... Entender o que você tá falando. Não se fala besteira. Do tipo assim, peraí, deixa eu te contar o que é a nação de Wakanda. Mas eu gosto muito desse conceito. Eu vejo que o personagem ele tem esse poder de juntar várias coisas, porque era a ideia de criar um super-herói negro que também incorporasse diversos arquétipos. Claro. Então isso é muito legal, claro. Porque ele é um guerreiro, mas ele é um puta líder e sábio. E você pode... Tanto que você percebe... Guardião, né? O guardião do Wakanda. Porque, na verdade, o Pantera Negra nada mais é do que um herói, mas voltado para Wakanda, né? Exatamente. De Wakanda. De Wakanda. Então, eu vou proteger o Wakanda, na verdade. E isso eu acho muito marcante no personagem. Essa coisa dele ser sereno também. Essa questão da serenidade dele foi fantástica. Não é isso? Ele tem esse equilíbrio... E é um tom de interpretação que, puta, é único. Ele carrega em si na forma como ele se porta, sim, ele age, o tom de voz. É muito marcante a composição do personagem, porque traduz essa coisa do ser benevolente, justo. Né? E até a questão, quando você vê... No filme fica muito mais claro isso, né? Quando você tem as cenas de luta dele, sim, o estilo de luta é diferente de todos os outros heróis também. Você percebe? É verdade. Isso bem... É verdade. É muito legal. Muito legal. É verdade. E eu gosto muito, Mauro, de algumas outras discussões que o filme traz e que estão no personagem, né? Que é essa questão, ao mesmo tempo de você... por ele ser... rei de uma nação, ele se preocupa muito em garantir a cultura do seu povo, a tradição junto com a inovação, de preservar a cultura, sim, de preservar as tradições, de preservar os hábitos, os costumes, os rituais. Eu gosto muito de toda essa parte, dos rituais. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Esse aqui é o... Né? Vai lá, mostra ele que é legal. Aqui a gente tem o T'Chaka, o pai, né, do Pantera, né, do T'Challa. Uma peça que ele apareceu, na verdade o personagem ele apareceu com essa roupa no filme solo do Pantera Negra, exatamente assim. Em que momento, você lembra? É no início. Bem no início. É bem no início que ele sai atrás de um... Ele vai para uma casa nos Estados Unidos, lembra que ele aparece... E que vai interferir depois com a origem do Killmonger. Isso. Beleza, isso mesmo. Isso, acho que é isso. Isso mesmo. Eu não me lembro, eu preciso... Tanto que ele aparece de surpresa, eles são pegos de surpresa e falam, o rei, né? Isso. O rei tá... É isso aí. Entendeu? E é muito legal, a gente tá falando das tradições, por isso que eu mostrei aqui, essa roupa, né? Que ele tem uma roupa diferente, né? Sim. Todo esse manto, né? Não é um manto, não chega... Como se fosse, né? É um semimanto aqui, porque pega um ombro só e parece uma espécie de uma saia. Um saiote. Mas lindíssima, cara, lindíssima. Esse é um Pantera, diferentemente do outro que a gente mostrou. Tá vendo que ele tem os detalhes em dourado, assim, que dá faz um visual completamente diferente, muito, muito, muito legal. Bonito também esse, hein? Muito bonito, ó. Então esse é o... É o T'Chaka. É o T'Chaka. Aqui, ó, vou mostrar a caixa. T'Chaka. Também da Hot Toys, exclusivo, né? Lindo. Muito legal. Bacana demais, né? Então eu acho que ele carrega, né, todos esses... todas essas qualidades, mas eu vejo como um personagem muito virtuoso. E sim, isso é mérito do filme e da composição do personagem. Claro que isso você vê nos quadrinhos, mas assim, eu acho que o filme ele cresce nessas qualidades. Tanto que aí vamos entrar já. Até porque, Mauro, até porque eu fico pensando o seguinte: da mesma forma que
quando criado, o Stan Lee e o Jack Kirby queriam que fosse um personagem que fugisse dos estereótipos e ganhasse destaque por si só, Sim. como o primeiro super-herói negro, eu acho que o filme do Pantera Negra, ele também carrega essa importância, né, de ser... Tudo bem, no cinema você até lembrou do Blade, teve, assim, mas dentro do universo cinematográfico da Marvel, dos filmes, Sim. eu acho que ele tinha esse peso também de conseguir mostrar um personagem que pudesse destoar no bom sentido mesmo, destoar dos demais heróis, né? E que pudesse incorporar, sei lá, a inteligência de um, a ousadia do outro, a justiça ou a compaixão que tem o Capitão América. Sim. Também. Eu vejo o Capitão América do Chris Evans muito, né, também ligado a isso. E parece que parece que ele é um mix dessas coisas. A gente indo mais a fundo nessa questão do filme, né, dos filmes, na verdade, dentro do MCU, não sei se você concorda comigo, né, aí olhando já a criação dele no MCU. Óbvio, já falamos do ator, incorporou e mostrou toda sem dúvida, um tato, né? Ele criou o personagem do Pantera Negra, realmente um personagem diferenciado, porque assim, ele e o Homem-Aranha ficava... Homem-Aranha, né? Então, independente, tudo bem, do Tom Holland, que praticamente não aparece, parece muito mais ele com a vestida roupa, sim, né? Sim. Do que qualquer outra coisa. Sim. Agora, o Pantera, primeiro, o que você falou, pra mim, pra gente que já tá um pouco mais acostumado com o quadrinho, conhece ele, mas não é nem o meu, nem o seu personagem mais a fundo. E eu acho que ele é personagem favorito, desculpa. Sim. E aí, isso vale, acho que para muitos outros verdade, fãs de quadrinhos e de Marvel. Então, quando você introduz ele no Guerra Civil, você tinha que criar, de uma forma meio que rápida, quem é esse cara? Certo? Quais são os valores dele? Quem é ele? Por que não Pantera Negra? Quais são os poderes do Pantera Negra? E aí, de uma forma muito rápida, né, a questão da força, da agilidade, da velocidade, a postura dele diante do pai, sim, né, ali na ONU, a questão do orgulho, da questão de você mostrar os valores de Wakanda e ao mesmo tempo... que tem uma hierarquia mesmo, não tem? Respeito, acho que lá tem isso. Mais, mas enfim, é da família que, uma monarquia em que sim, eles são os governantes, mas tem uma proximidade muito forte, um amor pela nação, né? Não é aquela coisa... Tem uma coisa tirânica, coisa, de forma alguma. É uma coisa, estamos aqui para proteger, por isso que você sabe tão pouco a respeito de Wakanda. Não, tanto que assim, a impressão que se tem quando você assiste o filme e tem acesso a Wakanda, que, claro, é uma nação próspera. Sim. Né? Você tem as tribos diferentes, algumas tribos até são mais autônomas. Sim. Né? Mas ao mesmo tempo você vê que é próspero. Mas fica tudo muito... Ali no Guerra Civil, Helder, não sei se você concorda comigo, ele fica muito nas palavras. Você vai ver o Wakanda efetivamente no filme. Claro. E você vai entender a questão de... tudo começou com o Vibranium. Se não tivesse Vibranium ali, eles não seriam essa super nação, e é óbvio que vai de uma ideia... aí não sei se Stan Lee e o Jack Kirby trouxeram, por exemplo, de um Japão destruído pela guerra, mas de, vamos investir em educação, vamos investir em tecnologia, Perfeito. Vamos investir em coisas que vão trazer a prosperidade da nação, né? Então você vai ver isso no filme, mas que você já tem uma palhinha daquilo. É verdade. E principalmente do jeito dele, desse controle emocional, porque aí quando ele tá ali com o Zemo, né, no final, você fala, não, beleza, cara, você tá preso, né? Ele matou o pai dele. Sim. Né? No final, o espírito da vingança que tá ali quebrando o pau, o Homem de Ferro, né? O Soldado Invernal e o Capitão América. E o Homem de Ferro. Você fala assim, não, e ali putz, vocês mataram meu pai, né? É isso aí. Mataram, né? O Soldado Invernal matou o pai do Tony Stark e tal.
Então você tem o Raid ali, que é o plano do Zemo, mas o Pantera... E é uma discussão bacana, é um contraste bacana de vingança e justiça. Sem dúvida. O Pantera, no início você pensa que o Pantera, cara, ele vai matar todo mundo, né? Porque ele vai daquele jeito violento dele, né? Tentando resolver o caso de quem matou o pai dele. Ele parece ser muito implacável. Isso. Ele dá uma. Isso. Ele passa uma sensação de que, assim, ele é meio imparável, infalível. Isso. Muito legal. Eu vou sair da linha do herói pra virar meio um anti-herói. E ali no final do filme, cara, ele fala, eu sou Pantera Negra, cara. Eu sou o regente, eu sou o governante, eu preciso dar o exemplo. E aí ele vai lá e prende justamente o Zemo. O Zemo. Entendeu? Sem dúvida. Muito legal. Eu gosto muito do filme. Eu acho que o filme ele traz o que é de fundamental do personagem. Eu queria fazer só uma ponte rápida também disso que você falou, de que para muitos fãs o Pantera Negra ele é um personagem conhecido. Sim. Mas ele não necessariamente está no hall dos favoritos. Sim. Tanto que, sim, existem várias histórias do Pantera Negra, mas o Pantera Negra ele sempre participou de muitas histórias, às vezes, como um coadjuvante. Né? Claro que... Talvez por isso que a gente não tenha tanto familiaridade com o Pantera Negra. É verdade, é verdade. Tanto que, sim, né? Para você ter uma ideia, a primeira série solo do Pantera Negra, nos quadrinhos... foi em 1973. Então, veja... Quase 10 anos depois. 10 anos depois, sim, quase, sim, né, que ele teve aí um enredo que mostra um pouco dessa mitologia, da origem, dele enfrentando, por sinal, nessa história de 73, que é a Ira da Pantera. Durou de 73 a 75, Mauro. Ele enfrenta um revolucionário que é o Killmonger, que difere da abordagem que você vê no filme, mas que é a figura que a gente tem aqui, ó, tá? Então vou mostrar ela também, ó. O uniforme no quadrinhos é desse mesmo estilão ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Até porque o uniforme do Pantera nos quadrinhos é até engraçado. O uniforme dele nos quadrinhos, ele tem meio uma capa aqui. Verdade. Uma capa. Ele parece uma. Dizem até que é como se fosse uma vestimenta real. Sabe assim? Não é simplesmente para ele entrar em ação. É verdade. Mas ele usa isso meio constantemente. Tem uma estátua da Sideshow baseada no Pantera Comics, lindíssima. E aí tem a capona atrás. É uma capona. Ele tem uma capa. E aí tem um colar assim, bem destacado, dourado e tal. Diferente desse tipo de abordagem, né, do cinema. Mas aqui você tem o Killmonger, que aí, como a gente tava... interpretado pelo Michael B. Jordan, certo? Michael B. Jordan, isso. Pronto. Sensacional. E também uma super interpretação do Michael B. Escolher a dedo, né? Pra fazer dedo. Eu gosto muito dessa... É um pouco daquilo. Mostra do lado da Red, que é para o pessoal entender. Olha que legal que fica. Olha que legal. Aí você tira a Red e coloca. Para quem não está nos vendo, esse aqui é o Killmonger, feito também pela Hot Toys, baseado no filme solo do Pantera Negra, que tem alguns acessórios, inclusive essa espada, lindíssima. Linda demais. O uniforme dele também é lindíssimo, bem característico. Todo dourado e preto. Esse dourado e preto. É super fiel ao filme, né? Lindão. E eu gosto muito da interpretação, né? Aliás, eu acho super ator o Michael B. Jordan. Os dois, né? Porque os dois foram os apadrinhados do Denzel Washington. É verdade. É verdade. E ele traz uma tridimensionalidade pro Killmonger. A semelhança do Thanos. Em diferentes proporções, mas o que eu quero dizer é que você compreende muito claramente a motivação. Claro. E você entende, claro, ele toma caminhos
por via histórica. Mas você entende... Que ele tem Você entende o porquê que ele tem tanto ressentimento, Claro. né? Por que ele tem tanto ódio do rei, né? Do T'Chaka. Sim. Você entende que, claro, tem a ver com o pai dele, com o que aconteceu lá. Claro. O que mostra na primeira cena do filme. Mas é interessante, né? Porque aí vamos já falando do segundo filme, né? Do segundo filme, do filme solo, onde aparece. Sim. É interessante como ele toma o poder de uma forma justa. Porque ele vai pro ritual. Cara, tem alguém aqui? Tem. Sou eu e tal. E aí ele vai lá e toma, né, de forma justa. Aí o que vai acontecer com, né, a maneira como ele vai governar é outra Mas ideia. É verdade isso. Porque aí ele vira o tirano. Né? E aí, mas a maneira é uma forma justa. É verdade. Ele usa as regras do jogo pra poder tomar o poder, né? É muito bom. E ele dá um cacete no T'Challa. Teu T'Challa. É verdade. Dá um cacete no T'Challa. Mas é isso mesmo. Pantera Negra fez tanto dinheiro, Mauro. Custou, e é um filme caro, hein? Custou 200 milhões de dólares. Olha o orçamento. Mas faturou 1 bilhão. 1,347 bilhão. Foi um dos filmes, né, desses 10 anos de Marvel que que conseguiu ultrapassar a barreira do bilhão. Deixa eu contar uma historinha rápida. Você Vai sabe lá. que naquele livro que a gente sempre cita da Disney, né, do Bob Iger, lembra? Sei. Onde os sonhos acontecem. Sei. A hora que ele, na parte que ele comenta de já tinha comprado a Marvel, a história de onde ele compra a Marvel, depois que ele compra, ele enaltece. Ela falou assim: temos um super projeto para esse personagem. E aí ele faz um comunicado para a Disney toda no dia do lançamento, falando: olha, estamos muito orgulhosos do resultado do Pantera Negra e tudo mais. Que legal. E aí é muito legal. Você sabe que eu li recentemente, eu vou esquecer o nome dos autores, mas eu li um que saiu, tem a versão em português, chama O Reinado da Marvel Studios. Sim. É um livro jornalístico que fala da construção da Marvel Studios e da jornada até o tempo presente. É interessante. Claro que tem muito mais do mesmo daquilo que a gente sabe, mas tem um capítulo que trata especificamente do Pantera Negra e fica claro como esse projeto era importante para buscar a identificação em alguns grupos de fãs e de consumidores, né, de quadrinhos e de heróis que ainda não tinham se conectado plenamente. Né? Então, eles queriam realmente que esse filme ele tivesse esse... É um filme redondo, né, Alder? Mas o que eu quero dizer assim, que fosse um tom que carregasse um tom de celebração da cultura africana. Tá bom. Então, assim, tanto que o filme fala, os produtores executivos, os profissionais de cinema, você lembra que todos eles, ou descendentes de afro-americanos, mas todos, então, eles procuraram se cercar de talentos criativos, né, para produzir esse filme que fosse um reflexo também da cultura. Você lembra que Pantera Negra concorreu como melhor filme? Concorreu. Como melhor filme, você lembra disso? O primeiro filme de super-herói a concorrer. E o segundo, fantástico. O Pantera Negra 2, óbvio que a gente não vai entrar na discussão. Até porque não, mas mais pra frente. Não existe. Mas tá bom, mas vamos lá. É igual Highlander, que é velho. Você lembra? Só existe um. Mas você lembra que no segundo filme, eles ganharam da parte de figurino. Eles ganharam. Que era uma coisa muito africana, né? Igual muito mais. A figura aqui. É muito único, Mauro. É muito único. É muito assim. É muito encantador. É de encher os olhos. É bonito demais. Eu acho que, até pra gente caminhar para os nossos finalmente. A única coisa que eu não gosto do filme do Pantera Negra, só uma coisa. É um único porém, que não estraga a minha experiência, mas eu tô falando da minha experiência individual. Eu acho que você vai entender. O filme ele é redondo, tá bom. Só que existe a fórmula Marvel de que o final
tem que ser um final meio apoteótico, um final com muita luta, com muita não sei o que e tal. E aquela luta final entre os dois, não a resolução da luta, Tá bom. quando ele leva o Killmonger pro pôr do sol, tal, eu acho muito interessante aquilo. Mas a luta em si, quando aquela luta começa e aí tem os bonequinhos digitais lutando, sabe assim? Igual vídeo. Cara, juro que aquela parte te incomodou. Me tirou do filme. Me tira, porque assim, o filme vinha com um peso, com uma cadência, sabe? Tá. E aí, de repente, você tem que chegar. E aquela coisa típica Marvel que às vezes incomoda, do tipo, vai, luta, bate aqui, cai ali, pula pra cá, tá. E falar, tá bom. Vocês estavam tentando fazer alguma coisa meio épica entre dois Panteras Negras, né? Então, mas não precisava. Poderia ser uma luta... Sabe qual era a minha expectativa? Doutor Diretor Helder, vamos lá, doutor Diretor Helder, vamos lá. Mas uma luta entre dois Panteras, tá, mas que tivesse o espírito do ritual quando o Killmonger ganha, né, o reinado do T'Challa. É que ali não tinha, nenhum dos dois tinha os poderes do Pantera, né? Então, mas eu acho uma coisa, sabe, uma coisa mais visceral. Sim, uma orgânica. Coisa, e uma coisa que mostra... Entende o que eu quero dizer? Uma coisa que mostrasse mais a nobreza de um lado, né? E o usurpador. E o usurpador. Não é usurpador, mas entende, mano? Eu acho que os dois lados da moeda, né? Eu acho que ia ser uma coisa mais poderosa, assim, do que aquela coisa meio videogame. Assim, não estraga de forma alguma, eu acho um grande filme, adoro o filme, mas eu lembro que quando eu assisti, sabe assim, a minha sensação foi, não precisava. Sabe, uma coisa meio do... E só queria falar rapidinho o seguinte, além disso que você comentou, mas ele ganhou, né? Ele concorreu ao melhor filme, né? Mas ganhou de trilha sonora original, figurino e design de produção. Muito bem. Tá bom. Legal, hein, Malão? Só pra gente terminar, é óbvio que a gente tem que falar sobre isso. Vai lá. De repente, aí ele sai do filme solo, que aí deu toda aquela figura geral de como é que é o Wakanda, dele mais como rei, a relação dele com a Shuri. Não só com a Shuri, mas com depois quem vai ser a mãe? A mãe. Ramonda. A mãe e a progenitora, né? Que no final do segundo filme ele fala que tem um outro filho, que é o filho dele. Mas então, mostra toda essa questão das relações. Aí você entra em Guerra Infinita. E depois você entra no Endgame, certo? Tá, perfeito. Que aí ele desaparece, ele é um dos que... Ele é um dos que desaparece. Ele é um dos que desaparece, mas assim, aparece a cena fantástica ali, pra mim, uma das cenas mais legais de todo o MCU, que é o Thor chegando, ele, né, naquele campo de batalha de Wakanda, e o Capitão América liderando toda a resistência. A resistência, isso. A invasão. Todos os heróis, aí o exército de Wakanda e tudo mais. Sim. E aí, quando ele retorna, também é uma das cenas mais lindo, maravilhosas do MCU, que é os Portals, né? Sim. Retornam todos os heróis, e aí o Doutor Estranho abre os portais para transportar todos os heróis para a batalha final com o Thanos. E sabe uma coisa que eu me lembro? E é da interpretação do Chadwick Boseman mesmo. Não tem jeito. Que talento esse rapaz, tá? Eu lembro quando ele sai do portal. Você vai vendo o andar dele. É o característico. Parece uma pantera, parece um felino, não é? E assim, não é CGI, não. Ele tá interpretando. E ele vai, e ele não fala nada, né? Ele só troca o olhar com o capitão. Né? Puta, cara. Beleza. De arrepiar, né? É muito eu bonito. Acho que é lindo. A gente brincou no início, agora já pros finalmente, né? Foi uma super perda, realmente ninguém... irreparável. Eu acho que... É muito triste. A gente não tem, talvez, o peso agora do Pantera, a gente vai ver isso mais pra frente, eu acho que o Pantera Negra 2 não é unânime, certo? Com a questão da mudança pra Shuri. Eu tinha uma ideia...
uma esperança antes de que voltasse, o Killmonger voltasse, né, e assumisse o manto do Pantera, do tipo, uma redenção, um Darth Vader, sabe? Entendi. Tipo, alguma coisa assim. Não aconteceu. Eu infelizmente, eu acho que nem vamos falar disso porque, sei lá, bobagem, mas já que você tocou no assunto, eu acho que esse segundo filme não deveria existir. Não, eu não vou entrar nesse detalhe, porque a gente vai ver um desenrolar disso no universo. Mas ele não deveria existir. Ele é um filme completamente equivocado. Eu acho que ele é completamente equivocado na proposta, né, na resolução, na condução. Que tá dentro daquele limbo que a gente já comentou da Marvel, que você não sabe pra onde vai, né? Exatamente. Você tem os filmes que não tem nada não prometem nada e não entregam nada. E não entregam nada. Exatamente. É isso mesmo. Tá bom, beleza. Mas Pantera Negra, eu acho que é um dos grandes filmes do MCU. E é um dos grandes filmes do MCU. Eu acho que criou um personagem que deu muito mais peso do que o quadrinho, assim como o Homem de Ferro. E um último comentário, né? Você sabe que as peças do Pantera simplesmente evaporaram quando ele quando ele faleceu, cara. E assim, deu um salto de preço, né? Essas próprias peças, não, o T'Chaka, ele é exclusivo, né? Então ele tem uma produção limitada, né? Tá bom. Mas o próprio Pantera Negra, essa é uma peça difícil de conseguir. Difícil de encontrar, né? Agora, um pouquinho menos, porque foi lançada a última versão, que é justamente do Endgame? Não, o do Guerra Civil. Numa nova versão que tem a cabeça do ator. Porque a primeira versão do Pantera Negra que foi lançado, do Guerra Civil, não tinha. É justamente essa head aqui, entendeu? Entendi. Então... Legal, Mauro. É isso. Meus amigos, Pantera Negra. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente talvez volte para falar da nova era de Pantera Negra, mas a gente não sabe, né? Vamos ver. Quem sabe se vocês pedirem, a gente faz, tá? Mas essas peças aqui estão todas disponíveis na MBM. É isso. Tá bom? Antes da gente terminar, queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Que acaba. E rápido. É isso aí. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Realmente, o nosso muito obrigado. Pedir novamente que vocês compartilhem, mandem para os amigos, mandem quem gosta de Marvel, mandem para quem gosta de Avengers, mandem para quem gosta de Pantera Negra. Isso aí. Nos acompanhem nas redes sociais, cliquem em nos seguir, no botãozinho aqui no YouTube, no Spotify, que isso realmente nos ajuda a trazer toda terça-feira um episódio novo aqui para vocês, tá bom? Doutor Helder, muito obrigado. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Além daqui, né? Toda terça-feira aqui. Sim, eu também. No Instagram, no Instagram, The One Collector, isso, tá bom? Beleza. Mas eu queria falar só um detalhe que me lembrei que eu acho que cabe aqui do Pantera Negra. Só para encerrar, compartilhar com vocês uma experiência dessa coisa da força do personagem. Me lembrei agora, eu acho que vale a pena, Mauro. Vamos lá. Rapidinho. Semana passada eu tive na escola da minha filha, eu fui convidado para fazer uma palestra para as crianças, porque eles estão estudando heróis. Que legal. E aí eu preparei com todo carinho lá para a sala dela e fui falar por que existem os super-heróis. Então essa era a proposta da palestra, né? Bom. E aí, é claro, foi super bacana e tal, mas num dado momento, obviamente eu virei para as crianças e perguntei quais eram os super-heróis favoritos deles e tal. E aí depois, em cima disso, eu fiz uma discussão e tal. Os favoritos, claro, que ganhou o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha, mas o que eu achei legal, Mauro? Dentre os favoritos, teve lá Pantera Negra. Um garoto virou e falou assim, meu herói favorito é o Pantera Negra. Olha a força do personagem. E eu achei muito legal, mano. Muito legal. Com certeza. Você sabe que a gente foi num cruzeiro da Marvel, da Disney, né? Sim. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Né? E tinha lá o personagem do Pantera Negra pra você tirar foto. Os menininhos, cara... Vidrados com, né, toda a questão da fantasia e muito tudo. Legal, e quando ele apareceu, tem um show que ele aparece aí, os personagens
que estão só fantasiados, eles encenam um show. E aí, quando aparece o Pantera Negra, também o pessoal vibra. É muito, realmente teve um peso. Eu acho que conquistou uma base de fãs assim. Exatamente. Sensacional. Aliás, só também para terminar, já acho que a gente mostrou um sexto aqui, mas falamos da estátua do Pantera, da Sideshow. Tem muita figura. Tem Lego, que explora muito bem, inclusive, na questão do filme, e os outros formatos também. Outras escalas. Outras escalas, 1:12 e tudo mais. 1:12, articulado, tem muita coisa. Mas vamos lá. Né? Mas tá bom. Pra me encontrar nas redes sociais, é só vai entrar no Instagram da MBM, @MBM_Unlimited. Aqui tem essas peças disponíveis. E também vai chegar essa versão que eu comentei com vocês, que é do Pantera, do Guerra Civil, a versão nova. Tá bom? Muito bom. Pessoal, super obrigado. Valeu, a gente se vê no próximo episódio. E, Dr. Helder, valeu. Abraço. Wakanda Forever. Wakanda Forever, é isso aí. Valeu. Tchau. Tchau.